Hoje nós vamos falar sobre os desigrejados. Você sabe que a igreja no Brasil, com exceções, ela tem inimigos criados pela sua própria imaginação. E muitas vezes ela quer combater inimigos que ela nem conhece, e tudo que é diferente ela atribui a esses inimigos que ela elege, que ela escolhe. Por exemplo, uma denúncia muito comum dos mais conservadores no Brasil é sobre liberal. Esse é liberal, esse é liberal, esse é liberal. E muitas vezes essa gente não ouviu nada sobre liberalismo, não sabe o que foi a teologia liberal, identifica tudo como sendo liberal só para rotular, e agora tem mais um inimigo que esses setores elegeram: os desigrejados. Esse é desigrejado, ele não vai para o céu, ele vai para o inferno. E aí, qual é a sua opinião sobre os desigrejados? Aliás, esse é um tema que há algum tempo atrás nós fizemos um vídeo falando sobre igreja, relações eclesiológicas, e eu sugeri escrever desigrejado nos comentários. Como você escreveu, eu estou aqui para pagar essa dívida e falar um pouco sobre esse assunto que é pertinente. Embora o termo desigrejado seja um empobrecimento e é um fenômeno muito maior, muito mais complexo e que deve ser tratado com muito mais seriedade do que esse termo sugere. Mas, como desigrejado é um termo que quase todo mundo sabe do que se refere, eu uso esse termo, mas nós vamos falar mais sobre isso. Mas você tem que ficar até o final, viu? Senão você vai perder alguma informação que seja importante. Outro detalhe, assista esse vídeo sem paixões, tanto de um lado quanto de outro. Tente assistir de modo calmo, de modo equilibrado. Tente pensar em algumas coisas que eu vou lhe falar sobre isso. E vou lhe falar assim que eu lhe fizer um convite. Você tem Instagram? Você tem uma conta no Instagram? Então você deve me seguir lá no Instagram também, porque lá eu posto conteúdos de teologia, de espiritualidade, de Bíblia todo dia. E são conteúdos diferentes do que a gente posta aqui no YouTube. Então, se você já é inscrito aqui do meu canal, se você não é, seja hoje mesmo, que você também me siga lá no Instagram. Aqui na descrição desse vídeo tem o link para a minha conta no Instagram. Me siga lá também, que lá tem conteúdos de teologia todos os dias e você pode acompanhar também. Bom, como eu estava dizendo, essa definição de desigrejado é uma definição muito pobre, porque é uma definição que quer rotular, aliás, as instituições religiosas, no nosso caso, né? Elas tentam, ao longo da história, rotular quem é diferente. Se você ainda não assistiu o meu vídeo sobre o que é heresia, eu vou lhe deixar o card e você depois assista lá, porque é muito importante você ver esse vídeo. Lá tem informações que você não pode ficar sem ter conhecimento sobre isso. Mas as instituições tentam rotular quem não é igual, quem pensa diferente, quem fala diferente, e muitas vezes esse rótulo ele é depreciativo, ou quase sempre ele é depreciativo. Desigrejado se refere a pessoas que não estão arroladas oficialmente numa instituição organizada na sua estrutura eclesiástica. Isso é um problema? Isso é uma solução? Depende do que nós estamos falando, depende da igreja que essa pessoa conheceu, depende do que ela viveu nessa igreja. Esse é um fenômeno muito recente. Esse é um fenômeno da chamada pós-modernidade. A pós-modernidade, que é aquilo que o pensador Zygmunt Bauman define como as relações líquidas, as relações baseadas na liquidez, ou seja, não são sólidas, não são firmes, não são estáveis como eram no passado, são relações líquidas. E muitas vezes a espiritualidade contemporânea tem sido baseada nessa relação líquida de muitas pessoas, uma relação fluida. E, aliás, esse é um tempo que tem os seus desafios e as suas qualidades.
Uma qualidade é o valor do indivíduo, coisa que até muito pouco tempo atrás isso não era levado em consideração. Na Idade Medieval, por exemplo, não tinha nenhuma abertura à diversidade de qualquer que fosse o caso, nem religiosa. As pessoas tinham que ser de uma única igreja, gostando dela ou não. E é muito estranho que ainda hoje muitas pessoas queiram esse modelo. Aliás, na modernidade, a diversidade religiosa foi condenada pela Igreja Católica, por muitas igrejas evangélicas também, e até pouco tempo atrás, na Guerra Fria, ou era isso ou era aquilo. Se não fosse de uma maneira, logo era rotulado como sendo da outra maneira e logo era demonizado. A pós-modernidade nos mostra que nem sempre uma coisa tem que ser preto no branco, nem sempre uma coisa tem que ser isso ou aquilo, que muitas vezes uma coisa pode ser colorida, uma coisa pode ser isso e aquilo, e isso é muito importante. O cristianismo tem sofrido com o dualismo de ser sempre uma coisa ou outra, de uma coisa excluir a outra, de uma coisa rotular a outra, e não deve ser assim. Não precisa ser assim. Pelo menos na maioria dos casos não precisa ser dessa maneira. Hoje nós temos, no Brasil principalmente, muitas pessoas que se dizem cristãs, que leem a Bíblia, que seguem os ensinamentos de Jesus e não fazem parte de nenhuma igreja. O que a gente pode falar a respeito dessas pessoas? Vamos tentar fazer uma abordagem equilibrada, sem envolver paixões, sem torná-los heróis, sem torná-los hereges, porque na verdade eles não são nenhuma coisa nem outra. Não são heróis, mas também não necessariamente são hereges. Primeiro ponto que a gente deve levar em consideração é que a salvação não depende da mediação da instituição religiosa. A salvação, ela depende unicamente da pessoa de Jesus. E Jesus não é patenteado por instituição religiosa. Jesus não está limitado e nem a serviço de qualquer que seja a instituição religiosa. Embora também as instituições religiosas não precisam ser inimigas de Jesus. Mas a salvação pertence a uma pessoa, a pessoa de Jesus Cristo. Então, para ser salvo, nós dependemos da fé em Jesus Cristo. Pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Salvação é dom gratuito de Deus, fé é dom gratuito de Deus e pertence à pessoa de Jesus. Uma pessoa que não está numa igreja pode ser salva? Claro que sim, porque a salvação pertence a Jesus. Agora, tem riscos para uma pessoa que não está numa igreja? Claro que sim, também. Essa pessoa corre o risco de desenvolver uma fé personalizada, de apenas, eu gostei disso, então eu fico com isso. Não gostei daquilo, então eu jogo fora. E isso é um risco, sem dúvida nenhuma é um risco. Outra coisa importante que a gente deve levar em consideração é que o cristianismo nos chama a uma vida comunitária, nos chama a uma vivência comunitária. E é claro que a vivência comunitária não se resume apenas a uma igreja, mas é uma boa oportunidade de se desenvolver o cuidado mútuo, o perdão, o equilíbrio, a vivência nas relações humanas. Agora, uma vida comunitária também pode ser com amigos, também pode ser no seu ambiente de trabalho, também pode ser na sua escola, também pode ser na sua casa, na sua família. Jesus disse que onde estiver 2 ou mais pessoas reunidas em seu nome, ali ele estará e ali estará constituída a igreja no sentido mais essencial do termo, sendo ela uma instituição religiosa ou não, ou sendo uma instituição familiar, amigável, etc. Outra coisa também que é muito importante é que, às vezes, a pessoa pode desenvolver uma relação de igreja no sentido essencial, na sua família, com os seus amigos, com a sua vizinhança, mas também se tem um risco que deve ser levado em consideração.
Uma pessoa que não participa de um grupo, ela pode correr o risco de desenvolver uma fé individualista. E isso sim vai contra aos princípios ensinados por Jesus, que é viver uma fé para o outro e no outro, com o outro. Isso é um detalhe muito importante também. Outro detalhe que a gente precisa levar em consideração: não se pode uniformizar as análises que a gente faz. Não se pode generalizar, porque toda generalização é ignorante e comete equívocos. Existe pessoas sérias nesses desigrejados? Sim, existe. E eu conheço grupos de pessoas que se reúnem na casa de um deles e se reúnem para cantar louvores, para conversar a respeito de uma passagem bíblica, para orarem em comum e até recolhem dízimos e ofertas. E sabe o que eles fazem com esse valor arrecadado? Destinam a alguém que precisa. Alguém do grupo que está passando por necessidade, alguma instituição que precisa de algum apoio, que precisa de alguma ajuda, como orfanatos, asilos e etc. Alguma pessoa que eles conhecem e que está desempregada, que é uma atitude muito nobre, diga-se de passagem. Tem muitas pessoas que se reúnem para cultivar a espiritualidade, para cuidar umas das outras, e elas não têm pretensão de abrir uma nova igreja, de abrir uma nova denominação e nem tampouco de criar uma estrutura hierarquizada para alguém mandar ali. Mas, por outro lado, também tem pessoas que não se encaixam em nenhuma igreja porque têm ansiedade de poder, porque têm vontade de ser o líder supremo de algum espaço e muitas vezes acabam criando um espaço não por uma generosa proposta, não por uma sincera proposta eclesial, mas por uma vontade enorme de mandar em alguém, de ser líder de alguém. Então, também tem esse caso que a gente deve citar. Se tem pessoas que são desigrejadas porque tiveram experiências muito ruins com as igrejas onde elas passaram, por outro lado, também tem pessoas que usam disso simplesmente para fugirem das suas responsabilidades com o coletivo, para não se envolverem com ações concretas e verdadeiras na vida de outras pessoas. Essas são aquelas que eu alertei, que vivem uma fé personalista, que não estão se envolvendo, não é porque foram manipuladas, não é porque foram abusadas, é simplesmente porque não querem nenhum tipo de envolvimento, nem de compromisso concreto com a vivência real da fé cristã. E lembre-se, a vivência concreta faz parte do cristianismo e ela se dá no dia a dia e na vida das pessoas, não apenas dentro da sua casa. Ela não é uma fé, ela começa individual, mas ela não é individualista, ela nos chama ao envolvimento com o outro, com a outra pessoa. Também é importante a gente perceber que dentre os desigrejados, que são pessoas sérias, por trás disso existe um caso de abuso financeiro, de abuso na sua boa vontade, de abuso no seu trabalho para com a igreja, de abusos dos mais diferentes casos que a gente pode citar. É claro que quando nós fazemos parte de uma igreja, nós devemos contribuir com essa igreja, nós devemos trabalhar com essa igreja, nós devemos nos envolver com essa igreja, mas é claro que isso deve ser feito de modo sadio e de modo equilibrado. E se você está num lugar que você sabe que há uma liderança desonesta, a sua obrigação é sair dali e ir ajudar uma pessoa honesta e decente, trabalhadora, porque a maioria das lideranças ainda são de pessoas honestas, decentes e trabalhadoras. E se você está num espaço que você sabe que é abusivo, você não é mais vítima, você passa a ser cúmplice desse sistema que você tanto condena. Há de se respeitar o exemplo e o caso de pessoas
que tiveram algumas experiências com a igreja e foram abusadas de formas diferentes, que encontraram relações tóxicas e que não querem mais esse tipo de envolvimento. Isso há de ser respeitado. Como também há de ser respeitado a ideia de que existem muitas comunidades de pessoas sérias, de pessoas sadias, de pessoas que, ainda que imperfeitas, vivem uma fé com boa vontade, com boas intenções de ajudar ao próximo, de ajudar os outros. E se você encontrar uma comunidade sadia, é melhor que você participe dela do que você fique isolado, se for o caso. Esse vídeo é uma apologia a não ter igreja? Não diga isso. Esse vídeo não é uma apologia a nenhuma coisa nem outra. Esse vídeo é um alerta de que, infelizmente, existem muitos casos de abusos eclesiásticos e que isso não está certo e que isso deve ser condenado. Existem relações tóxicas? Sim, e nós não podemos ignorar este fato e nós não podemos fingir que elas não existem, porque existem e devem ser combatidas para que se viva uma relação sadia na comunidade. Agora, você é que deve ser honesto consigo mesmo. Você não faz parte de uma igreja por qual motivo? Porque você realmente foi abusado? Ou porque você simplesmente não quer se comprometer com uma fé coletiva e com uma fé que cuida uns dos outros? Só você pode dar essa resposta. E ninguém deve julgar, porque só quem teve a experiência pode falar. O ideal é que a gente faça parte de uma comunidade, mas que essa comunidade seja sadia, ainda que não perfeita. Mas existem casos de pessoas de boa vontade que foram lesadas e que conheceram uma relação tóxica e abusiva e que se deve ser respeitado esse sentimento e que nós devemos contribuir para que esse tipo de relação não prospere e não exista mais. Que você possa viver a sua fé, a sua vida comunitária e respeitar também as outras pessoas nas suas realidades. Que tenhamos uma relação harmônica, uma relação respeitosa e que possamos construir realidades sadias e relevantes. Um abraço a todas e todos e até a próxima.